Mariana, como é que foi a história do queijo Catauá que você levou para ser fotografado lá na Torre Eiffel, em Paris? Então, na verdade, lá em 2012, resolvi vir trabalhar com meus pais. Eu ainda seguia minha profissão, mas resolvi vir começar a ajudar um pouco, porque eu já vi que eles não estavam dando conta. E qual era a profissão? Eu sou formada em turismo. E aí eu trabalhava como gestora de uma associação de municípios aqui da região. Eu cuidava do circuito Trilha dos Inconfidentes. Eu saí da trilha nessa época, fiquei um tempo aqui, mas logo depois eu fui chamada na gestão da prefeitura em São João, que foi 2013, que foi junto com a Cris, né? Tutuca trabalhou muito também. E foi uma época muito bacana. E aí, eu comecei a fazer um trabalho de tentar colocar o queijo no mercado, tentar fazer com que as pessoas entendessem, porque hoje tem uma visão já mais ampla do queijo artesanal, mas até pouco tempo atrás as pessoas não entendiam muito ainda. O mineiro mesmo tem hábito de comer mais o queijo fresco. Ele não tem tanto, todos nós, porque era o que ficava na nossa mesa. Lá no século XVIII, XIX, quando os tropeiros passavam para levar os queijos para Rio de Janeiro, São Paulo, eles levavam o queijo curado. Já amarelinho, que era o que se portava, deles, a viagem no lombo de mula e tal. E o que ficava na mesa mesmo das fazendas era o queijo fresco. Então a gente criou esse hábito mesmo. Você vê que na casa do mineiro sempre é o queijo fresquinho, com café ou no pão. E aí foi a primeira vez que eu saí do país e eu falei, eu vou levar o queijo. Ele também vai sair do país, que ele também nunca saiu, né? Assim como eu. E aí eu coloquei na mala, na verdade, sem poder, né? Transporte de alimento de origem animal é proibido, mas eu falei, poxa, ele merece esse risco. E aí coloquei ele na mala e levei. E aí, na verdade, a gente fazia as fotos dele nos monumentos, as fotos dele nas cidades diferentes e tal. Você já fazia turismo e fotografa o queijo. Aí sua filha falou que gente normal fotografa a família, né? Faz selfie. Teve reclamação. Aqui, vamos experimentar esse queijo. Como é que nós vamos sentar aqui, meninas? E eu agora assumi a presidência da associação que eu acabei de criar aqui. Acabei de criar, de produtores de queijo aqui do Campo das Vertentes. Na verdade, eu não acabei de criar, eu resgatei uma associação que meu pai tinha criado em 2004 para tentar o reconhecimento da região, porque não tinha. Você é a primeira mulher a assumir esse papel? Sim. Ou seja, em todas as regiões, inclusive em Minas Gerais inteiro, nunca teve uma presidente, né? Hoje eu não sei se tem, mas não conheço do histórico das outras regiões, inclusive das mais antigas. Porque a lei é o seguinte, a lei ela é feita para beneficiar o grande produtor, o laticínio, que é o cara que faz lobby, que é o cara que financia campanha. E aí a fiscalização só desce o cacete, a gente custa conseguir sobreviver, cada hora uma exigência mais absurda que a outra. E agora a gente está mais organizado. Então, o governo hoje tem dado uma assessoria muito bacana. A entrada no IMA tá mais legal para conversa. Eles estão mais abertos, estão começando a entender. Eles não aceitam, por exemplo, queijo mofado. Eles não aceitam, por exemplo, que a gente determine o nome do nosso queijo. E você vê o incentivo que você tem na França, por exemplo, você já tem mais nome de queijo do que habitante e o governo incentivando o tempo inteiro você criar novos produtos, criar o seu, diferenciado, na contramão. E aí o governador chamou a gente. E eu, como presidente de associação, tive um lugar mais próximo dele, naquela mesona do palácio lá da Praça da Liberdade. E aí ficou o governador, a primeira dama, homem, né? Na mesa praticamente 80% de homens. E aí fizeram lá a apresentação do substitutivo, que realmente parece muito legal, parece que agora vai atender a gente, se realmente conseguirem implementar isso, aprovar lá na Câmara e tal, ótimo. Só que todas as falas, o tempo inteiro, só dos homens. Sim. Só os homens se posicionaram. E aí, eu fui coçando, né? Sabe quando você vai assim? Porque eu acho que a representatividade, eu falo isso com a minha filha o tempo inteiro, inclusive para ela atuar na sala de aula. A representatividade ela é importante em qualquer momento, em qualquer situação. Então, se eu estou numa reunião onde eu tenho 80% de homens e nenhuma mulher fala, não significa nada eu estar ali. Absolutamente nada. E aí eu pedi a palavra, né? E aí, ao invés de cumprimentar todos em nome do governador, eu cumprimentei a todos em nome da Carolina Pimentel. Ótimo. E a todas as mulheres e homens presentes. Eu aposto que ninguém tinha feito isso até então. E aí eu falei, olha, muito bacana mesmo, apesar de eu achar realmente que não fez mais que obrigação. Falei, né? Falei na reunião, mas claro, agradecemos.
Mas eu queria também que a gente saísse daqui com uma posição de pelo menos um prazo para essa aprovação. Porque aí os superintendentes do IMA estavam na minha frente, porque eu falei, porque aí, doutor, o que acontece? A gente lida com o fiscal que está na conta. Então não adianta fazer política aqui em cima se essa política não virar uma portaria lá dentro do IMA. Se não virar a lei e se não virar portaria, para nós essa reunião aqui não adiantou nada. Então se os senhores têm, por favor, um prazo para que a gente possa lidar, 15 dias, 20 dias, um ano, como é que vai ser isso, né? Aí foi um certo alvoroço e aí a Carolina Pimentel pegou o microfone e falou. Deixou aquele espaço de esposa calada, representando a primeira-dama ao lado do governador, e aí pegou e falou, e eu achei ótimo, assim, você ter as pessoas, os seus pares, elas, né? As pessoas sendo elas, e os seus pares te agradecendo depois, nossa, que bom que você falou isso. Sim. Né? É muito bom, é muito bacana, é muito significativo. Como é que essa história da economia popular aqui, como é que você vem conduzindo esse processo desde a década de 80, que a Tutuca é uma militante, né, da região de São João, que agora com a divisão das regiões, aqui é a região das vertentes, não é regional, é região. Como é que nas vertentes você tem atuado desde 1980? Na verdade a gente vem do encontro de mulheres na época do Betinho, do movimento da Ação da Cidadania. Começou com o Betinho. Com o Betinho. Sim. Nós nos encontramos para fazer o mapa da fome da região de Barbacena. Gente, mapa da fome. Que o Betinho lançou em todo o Brasil, o mapa da fome. E nós tínhamos uma pessoa, Criselda, ela tinha vindo lá do Acre quando mataram Chico Mendes. Ela veio fugida de lá. E ela começou a organizar em Barbacena um movimento de mulheres. Essa mulher do Acre, que tinha uma militância, veio pra cá e começou a organizar. Ela era uma austríaca, morava lá no Acre com a família, na militância com seringueiros. Quando mataram Chico Mendes, ela veio para Barbacena pela diocese, pela SEBS, Comunidade Eclesiais de Base. Eu sou de SEBS, né? E nós começamos a discutir as questões do ocupamento do espaço urbano em Barbacena. Muitas pessoas que não tinham moradia, nós começamos com esse movimento. E Betinho vem com o mapa da fome, nós fizemos um estudo sobre a fome em Barbacena, aí nós levamos um tapa na cara. Que nós tínhamos 6.000 famílias em situação de miséria extrema, num município pequeno. E nós nos deparamos com o fato de algumas mulheres estar alimentando o filho até com leite de cachorro. Isso. A história começa assim, com a questão da fome. E a fome está relacionada a um diálogo direto com a agricultura familiar. Sim. Começamos o diálogo com os agricultores, com os produtores de rosa que estavam morrendo intoxicados por agrotóxico. Sim. E a coisa foi crescendo no sentido mais do bem viver e do combate à fome. E começamos com a história de doar cesta básica para todo mundo que tinha fome. E teve o bispo, o Dom Luciano Mendes de Almeida, que tinha vindo lá do ABC, com uma militância interessante também, o Betinho. Começamos com o trabalho de geração de renda, porque dar só cesta básica, aquilo já estava incomodando a gente, era muita gente pedindo as coisas. Fizemos um trabalho com... Ou seja, dar cesta básica não era sustentável na concepção de vocês, tinha que ter um passo seguinte. Olha, e a gente tinha doação do Banco do Brasil. O Betinho fez um trabalho espetacular com os funcionários do Banco do Brasil, das escolas federais. Eles doavam os tickets, a gente adquiria as cestas básicas e distribuía para as mulheres chefes de família. 2 anos doando alimento. Até que numa noite de Natal, era meia-noite, a gente estava num bairro enorme, com um carro cheio de cestas, não achava as pessoas. Tem alguma coisa errada. O que eles estão fazendo aqui? Essa hora, era para cada um estar na sua casa. Aí nós tiramos uma linha para ter a cesta básica, vamos trabalhar. Conversou com a juíza, a doutora Márcia, os albergados trabalhavam com a gente no sábado, e nós começamos a fazer as casas. Aí recebia cesta básica, a gente tinha uma conta na farmácia, enfim. E foi nossa conversa de economia solidária. Ou seja, esse momento foi o projeto piloto, foi o laboratório inicial que desencadeou todo esse processo que depois, institucionalmente, vai desaguar na lei da economia solidária. Da lei. Começou em Barbacena com esse grupo.
na região de Barbacena, porque outras ações já aconteciam, né, com a SEBS mesmo e os movimentos comunitários. Nós temos que dar um salto. Aí entra o governo Lula em 2004 e cria o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Sim. Trabalhei na Pastoral da Criança, onde a gente pegava resto nos supermercados e nos mercadinhos. Quando vem o PA que disseram, olha, agora o governo vai comprar R$ 2.500 de alimento dos agricultores e vamos doar para as entidades e famílias, a gente não acreditou. Me lembro da Janaína da Pastoral, ela chorou tanto. Isso é mentira, isso não existe. Porque estava acostumado com o resto. Aí o programa vem incentivando os agricultores que não tinham onde comercializar, a Conab, e a gente começou com 20 entidades, 9 agricultores. 2011, 20 mil pessoas se alimentavam com o projeto. Exibida por quê? Porque exibida também significa o particípio passado do verbo exibir. Então você agora está sendo exibida aqui, está sendo mostrada, né? Você, quando está nas suas bases, na sua militância, você está o tempo todo sendo exibida. Eu, quando dou aula, eu sou professora há muitos anos, eu estou me exibindo. Mas não é se exibir por exibir. Nós não somos exibicionistas. Nós exibimos o que nós queremos que seja compartilhado. E, nesse sentido, a gente quer ser exibida, né? Ou seja, ser passivo, no sentido de ser mostrado o que a gente faz. São duas perguntas que a gente tem. Uma, o que é a definição de mulher para você? Como você se vê como mulher? Na posição de mulher, qual que é a definição de mulher? Se você pudesse definir em uma palavra que representasse essa autocompreensão como mulher no mundo. Talvez seja uma palavra meio verbo, meio adjetivo. Eu hoje me definiria como reconstrução. Primeiro porque eu acho que não dá para descontextualizar eu da minha história de vida, né? E toda a minha base tem todo um arsenal de fatores e situações que me fizeram chegar até onde estou. Então eu não desfaço dessa história. Hoje eu sinto uma cidadã da minha própria história. Eu sou de uma família de mulheres que foram abandonadas pelos homens. Um dia nós fizemos a conta lá em casa, desde a minha avó, a minha mãe, a minha tia, os homens foram embora. Acho que não deram conta das mulheres da minha família. Pessoas fáceis com eles. E eu tenho 5 filhas, mulheres, e meu marido também foi embora. Então eu me vejo como uma sobrevivente dessa história. Eu acho que o papel da mulher sempre foi esse, sabe? De dar conta. Porque as mulheres da minha família sempre deram conta. Em determinado momento todas ficaram sem casa e foram todas morarem na mesma casa com todos os filhos. E nós descobrimos que juntando as mulheres, protegiam todo mundo e combatia a fome ali. Eu sou uma mulher simples. Eu acho que no exibir estar num espaço de partilha de conhecimento com as pessoas, e de troca de saberes, que é o que eu tenho vivido nos últimos anos. Eu sou uma mulher simples. Na verdade, eu acho que não só eu acho que mulheres em geral, eu acho que o que nos define é resistência. Resistência o tempo inteiro, a resistência nesse dia a dia, a resistência nesse espaço de fala que a gente vem comentando tanto, que ele tem que existir, que a gente tem que tomar o nosso espaço de fala. E esse espaço de fala, ele é, na verdade, desde dentro da família da gente, desde o trabalho que a gente faz, ensinar os filhos, ou as filhas, melhor, a terem esse espaço de fala e garantirem seu espaço de fala. Ser exibido é enfrentamento também, o tempo inteiro. Sabe? Enfrentar a voz do outro que quer te calar, enfrentar uma reunião que às vezes não querem te ouvir, mas você vai falar, né? Enfrentar um filho chegar em casa chorando, ou uma filha, né? No meu caso, chegar em casa chorando porque se sentiu assediada e fazê-la enfrentar, né? Enfrentar uma mulher que às vezes pode conseguir muito mais com aquele produto dela ou aquele projeto dela, mas não se acredita, porque muitas vezes é desacreditada dentro da própria casa. O produto final, que é o produto que a gente coloca na mesa do consumidor, é o que a gente põe na nossa mesa também.
E a gente quer o mais limpo e o mais justo e o mais saboroso também, tanto na nossa mesa quanto na mesa das outras pessoas.